Bom, gente, primeiro eu queria agradecer, Dalva, de você ter aceito o convite nosso da Bros. A gente está com live todos os dias, né, às 21h15, é um horário tarde, né, mas é bom que dá tempo de todo mundo chegar em casa, tomar banho, quem tem filho, colocar as coisas em ordem, né, e tá esse Comer, horário, não é? dá tempo de Comer, tomar comer. banho, e aí dá tempo de assistir a live, assim, no finalzinho da noite, né, achei que foi um horário muito bom. E, então, a nossa ideia, gente, é a gente discutir aqui nessa live com a doutora Dalva, que é neurologista e médica do sono. Eu acho que dispensa apresentações para quem está na área de sono, né? É uma grande assumidade na área de sono, né, Dalva? Um grande privilégio estar sempre perto de você. A gente está sempre aprendendo, além da amizade, né? Muito querida. É, isso vem em primeiro lugar. Mas a ideia nossa hoje, então, era a gente falar um pouco sobre a diferença do sono no idoso, né? Então, a primeira ideia era falar das comorbidades, da apneia do sono, mas como isso é uma coisa que a gente fala mais frequentemente, né? Nos congressos, nas outras lives e tal, eu acho que falta um pouquinho para a população e para o profissional que trabalha com sono entender um pouco dessas diferenças na faixa etária, né? E entender quais são os principais distúrbios de sono que afetam o idoso, ou melhor, com o envelhecimento, né, Dalva? Assim, então, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro para a gente o que muda assim, entre a gente estar mais jovem e a gente estar mais velho, o que muda no nosso sono? Digamos, uma pessoa normal, que não tenha distúrbio de sono, que seja um velhinho saudável, digamos assim, né? Como é que a gente muda o sono com a idade? Conta um pouquinho pra gente. Sim, mas antes eu também queria falar, né, da minha amiga Cibele. Gente, é muito chique essa live, diretamente de Montreal. Né? Eu estou aqui em São Paulo, aqui do ladinho de vocês, né? Ela está diretamente de Montreal. É mais cedo aí, né, Cibele? É uma hora mais cedo. É uma hora mais Agora, cedo. mudou esse final de semana para o horário de verão, embora esteja 1 grau lá fora, é horário de verão. É, eu sei. Ainda vai chegar o verão um dia, né? Vai chegar. Então, e a Cibele, né, como para quem não sabe, claro, todos os nossos colegas queridos sabem disso, mas para quem não sabe, nós somos. Né, a Cibele foi uma das primeiras, né, uma das grandes forças motrizes, né, da ABROS, né, da Associação Brasileira de Odontologia do Sono, com outros colegas queridíssimos, né, obviamente. E então a Cibele tem todo um histórico da odontologia do sono no Brasil. Eu acho que essa experiência é impagável, né? Apesar dela agora ser, vamos dizer, parcialmente canadense, né? Mas tem uma raiz muito grande aqui. Não, mas eu sou Bem, brasileira. não é? Exatamente. Então, esse tema do envelhecimento, nós saímos agora de uma live onde houve um debate muito interessante, mas o que nós precisamos dizer em relação ao sono? Claro, os distúrbios de sono aumentam com o envelhecimento, né? A qualidade e a quantidade de sono, elas mudam ao longo da vida. Né? Então, em, terá uma live também onde se comentará de criança. Por exemplo, a criança ela tem 50% do sono dela, metade é do sono REM, aquela fase do sono onde a gente sonha. Né? Então, é uma fase muito ativa. E isso a gente diminui, né? Essa fase do sono vai diminuindo ao longo da vida, e na idade adulta é cerca de 25%. Né? Aí tem outros 75%. Tá? Desses 75%, tem uma outra fase do sono que também é considerada de profunda, apesar de que esse conceito de profundo pode ser, né, controverso, que é o sono de ondas lentas, que é o tal do N3. Todo mundo conhece, todo o público não especialista conhece o sono REM. O sono REM virou popular, né? O REM, né, como a gente já sabe, é dos movimentos rápidos dos olhos. Então, esse sono REM é uma fase muito importante para a cognição, aprendizado, memória, mas também para a função cardiovascular. Então, existem surtos de atividade simpática
ou seja, de adrenalina no meio do REM, que é muito importante, né? Entre aspas, um treinamento cardiovascular. Ao mesmo tempo, durante o sono REM, existe também fenômenos autonômicos, tá? Do sistema nervoso autônomo, tá? Que tem adrenalina e acetilcolina, né? O que a gente chama de parasimpático e simpático. Por exemplo, né? A ereção peniana nos homens. O homem, né? Vamos dizer, a gente precisa perpetuar a espécie, né? Então, o sono REM é muito importante, né? É uma fase muito importante. E ela diminui, é interessante, porque ela deve ter uma função tão interessante na espécie humana, porque é a que menos diminui com a idade, exceto naqueles com muitas comorbidades, ou seja, nos idosos mais doentes, que têm mais doenças, né? Então, ela tende a diminuir mais. E o sono de ondas lentas? O sono de ondas lentas diminui. O sono de ondas lentas, pessoal, é uma fase importantíssima, tá? Durante o sono de ondas lentas, o que acontece no sono de ondas lentas? O clearance cerebral. O que é o clearance cerebral? Por exemplo, se você suja a sua casa, você tem que limpar, né? Geralmente, assim, vamos dizer, na média, uma vez por semana, né? Tem gente que, vamos dizer, mas você tem que fazer essa limpeza. No cérebro é a mesma coisa, né? Então, se descobriu que essa limpeza desse lixo metabólico, que tem os famosos beta-amiloide, proteína tal, aquele lixo metabólico que, quando acumula, pode favorecer demências, isso ocorre no N3, no sono de ondas lentas, tá? Então, esse sono de ondas lentas, ele diminui com a idade. Essa limpeza é menos eficaz. É claro, se você vai fazer uma faxina aos 20 anos, a casa fica um brinco. Se você vai fazer uma faxina aos 80, né, vai ficar uma sujeirinha ali. Então, isso realmente acontece, né? Agora, uma coisa então, Dalva, pegando um gancho aí no que você está falando, Sim. se o clearance principal é durante o sono de ondas lentas, né? E se a pessoa passa, assim, uma vida... Se eu quero saber se tem evidência para isso que eu vou te perguntar. Uma pessoa que já está com, sei lá, 70 anos, 75, 80 anos, mas que ela passou uma vida numa restrição de sono. Então, ela era uma pessoa que precisava dormir 8 horas de sono e ela passou uma vida dormindo 6 horas de sono, tá? Então, essa pessoa, ela... Em teoria, ela teria mais risco de ter alterações neurodegenerativas em função de ter um clearance cerebral diminuído em função da restrição de sono prolongada? Existe isso? Excelente ponto, Cibele. Então, se eu tenho a menor clearance, eu posso ter maior acúmulo dessas, né, dessas proteínas e desse lixo metabólico no cérebro. Isso vai favorecer a demência. Hoje em dia, nós imaginamos que esse é o link, porque um dos estudos clássicos, né, do Reino Unido mostra que, mesmo que você falou de uma privação de sono que você carregou a vida inteira. Esse estudo mostra que, mesmo que a privação de sono tenha sido aos 50, aos 60 ou aos 70 anos, você consegue antecipar o início de Alzheimer. Ok. Esse é um dos mecanismos candidatos, né, que pode potencialmente explicar. Pode ser que tenha outros também, né? Mas esse é um dos mecanismos, né? Pode ser que nessa privação de sono, porque a gente fala em privação de sono, Cibele, privação de sono voluntária, né? E pode ser que a privação de sono seja pela insônia, aquela tal daquela insônia biológica, né? Que o indivíduo, ele realmente dorme pouco, né? Porque um conceito interessante é esse, né? Então, insônia com tempo total de sono dentro do normal é insônia que dorme pouco. E as pessoas pensam, como que o insônia tem um tempo total de sono dentro do normal? Mas acontece, né? Então, aquela insônia curta, pode ser que aquela esteja mais fortemente associada a essas questões, né? Esse maior risco de demência. E não é só isso, né, Cibele? Então, existem também as questões respiratórias, né? Então, por exemplo, a apneia do sono, tudo isso pode favorecer negativamente a cognição,
e, portanto, sim. de maneiras diferentes, né? Então, a Sibeli também é bastante expert, né? Tem trabalhos publicados com o aparelho intraoral, que é uma das modalidades das diretrizes para tratamento da apneia. Espero que a gente consiga discutir isso um pouquinho, até para eu tirar as minhas dúvidas. Não, Né? vamos falar sim. Não é? Então, existem todas essas questões. E a apneia do sono também, ou doenças pulmonares que diminuem significativamente a oxigenação ou o fluxo para o cérebro, também pode favorecer outro tipo de consequência que é mais vascular. Né? Então, são vários mecanismos. Agora, você imagina aquele que dorme pouco, ainda tem apneia, né? Ou fuma, ou fumou, etc, etc, etc. Né? Então, E fala um pouquinho para a gente, Dalva, com relação à apneia do sono no idoso, porque a gente lê muito sobre a prevalência, né? Em geral, a prevalência da apneia do sono ela é obtida mais em pacientes adultos, né? E não em pacientes idosos. A gente sabe que a prevalência aumenta com a idade, mas a gente não tem muitos dados em relação a isso, né? E em relação também, eu acho que uma dúvida que sempre fica é a gente nem vai falar aqui das limitações do índice de apneia e hipopneia, enfim, que a gente vai longe, mas do ponto de vista de diagnóstico, o que se fala, né, o que se tem na literatura é para o paciente adulto, né? Então, como que a gente trabalha esse paciente idoso? Até que ponto aquele paciente que chega para a gente com um quadro leve de apneia, sem sintoma, né, ou até moderado, mas sem sintoma, paciente que não apresenta nada, até que ponto esse paciente, se ele não desatura, enfim, se ele deve ser tratado, sabe? Porque a gente não tem um ponto de corte, né, para o idoso. Como que você vê isso? é um ponto excelente. Eu sempre fico um pouco suspeita quando você diz, olha, a prevalência de uma doença na população geral, né? Eu não estou dizendo no idoso, porque o idoso, ele realmente tem mais doenças. A prevalência das doenças, de todas as doenças, aumenta no idoso. Geral, não é? Mas quando você pega a população geral, a partir de 20 anos, você diz que né, a doença tem o distúrbio, né, como a gente pode falar, tem uma prevalência de 32%, 38%, e no idoso 60%. É claro que, eu entendo seu ponto, é claro que uma parcela não é clinicamente significante. Né? Então, existe esse conceito do que é clinicamente significante e o que deve ou não ser tratado. Né? Então, o presidente da ABS, o Luciano Draghi, ele participou de uma força-tarefa para as diretrizes de apneia leve, né? No CHESS, na American, na ATS. Enfim, e a apneia leve não está estabelecido esse risco cardiovascular no adulto e muito menos no idoso. Muito menos no idoso. Entendeu? Então, quando a gente deve tratar? Bem, nós temos sempre esse dilema. Se ele ronca, o ronco atrapalha o sono do parceiro ou parceira, né? Isso pode ser um ponto de tratar. Mas e se ele tem uma apneia leve, não existe esse problema, ele não tem consequências durante o dia, né? Ele tem, vamos dizer assim, algumas comorbidades do que ele vai ter mesmo, né? Algumas doenças, né? Já tratadas, né? Talvez eu tenha que tratar. Veja, por exemplo, na Espanha, em alguns países, as diretrizes para o tratamento, para fornecimento do tratamento, são para apneia grave. Né? Grave não é bem a palavra, apneia acentuada. Né? Que seria, né, esse tal desse índice de apneia e hipopneia, que são as apneias e as hipopneias são contadas juntas acima de 30. Existe todo um questionamento o quanto esse índice é o melhor índice para se verificar a gravidade. Hoje em dia, está na moda também, por exemplo, a duração do evento, a carga hipoxêmica, o que é isso? Quanto, vamos dizer assim, de uma maneira já simplificando ao máximo, quanto tempo o indivíduo passa com uma oxigenação abaixo do que ele deveria ter durante o sono,
né? Então, existem várias questões que a gente tem que colocar, né? Por exemplo, se ele tem uma apneia leve, ele tem sintoma e ele tem uma arritmia, por exemplo, a fibrilação atrial, eu vou tratar. Né? Então, isso também está lá. Né? Se tiver comorbidade, você já atua diferente. Então, a gente tem que ter, né, o bom senso, né, para, enfim, para tratar. Se ele tem, por exemplo, uma combinação que é relativamente frequente, apneia, refluxo e bruxismo. Extremamente. E às vezes com insônia. Né? Não, bota um quarto aí, bota um quarto elemento. E às vezes com insônia, né? Então, mesmo no adulto mais jovem, né? A gente tem que tratar, né? Eu queria até ouvir a sua experiência disso, assim, porque a minha experiência é que quando existe, nós estamos falando de comorbidades do sono, certo? São 4 comorbidades do sono. É claro que ele pode ter outras comorbidades, mas se ele tem o bruxismo, alimenta o refluxo, que por sua vez alimenta a apneia e vice-versa. Mais a apneia agrava o refluxo, que aumenta, eu acho que é isso, né, Cibele? Se você puder explicar, né, como o refluxo aumenta a probabilidade do indivíduo apertar, e etc. Então, as coisas estão tão ligadas que, principalmente no idoso, você tem que observar e não deixar, porque se você deixa descompensa o outro. Então, tem que ter uma abordagem mais ampla, né? O que você pensa disso? Então, eu acho que essas comorbidades elas acontecem muito frequentemente no adulto e no idoso mais ainda. Então, eu até brinquei, só falta insônia aí, né? Mas às vezes falta mais uma coisa que a gente não colocou, que é a disfunção temporomandibular ou a dor orofacial. Às vezes o paciente vem com esse compêndio, porque ele tem bruxismo, ele tem DTM, tem insônia, tem apneia, tem refluxo, né? Então, esses pacientes, eles são pacientes eu vejo que são pacientes de mais difícil adesão a tratamento, tá? Então, são pacientes que a gente tem que abordar a condição. Vocês desculpam o ruído de fundo, gente? Do lado do meu marido. Porque eu tive que tirar o fonezinho, vocês não estavam me ouvindo. Mas parênteses à parte. É coisa do ao vivo, né, Dalva? A gente vai coisa do ao vivo. Passou uma moto aqui, daquelas gigantes, no meio da minha fala também na outra live. Então, o que eu vejo, assim, as pesquisas mostram que existe uma associação entre esses distúrbios, né? As causas, a fisiopatologia dessas associações não são muito claras, né? Então, parece que existem fenótipos. Então, assim, tem um estudo que fala, associação evento a evento, bruxismo, apneia não existe. Mas depende de que paciente que você está avaliando. Qual é a população que você está avaliando? Qual é a faixa etária? Quais são as comorbidades? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente está numa fase aqui, a gente está reavaliando as polissonografias de um projeto de pesquisa, que já foi até publicado 2 trabalhos, de pacientes idosos edentados, ou seja, pacientes que não têm dente, tá? Porque a pergunta é assim, usa-se ou não usa-se dentadura? Então, existia um trabalhinho aqui, outro ali, né? Sem dentadura, a mandíbula retroposiciona mais, vai piorar a apneia. Então, tinha uns trabalhinhos pequenos, eles fizeram um trabalho randomizado, bonito, enfim. Com 70 pacientes, no final foram 70 pacientes, começaram com 80 e pouco, finalizaram com 70 pacientes. E assim, a resposta é, tanto faz usar dentadura ou não para apneia de sono, tá? Então é o que for mais confortável para o paciente, porque não deu diferença. Não deu diferença? Não deu diferença. Mas o que acontece? Nesse estudo, eles também fizeram, como aqui é um grupo que estuda muito bruxismo, eles fizeram a montagem de bruxismo, todas as polis. Então, a gente está revendo as polissonografias desses pacientes com prótese e sem prótese. Eu que estou revendo as polis, eu estou cega, não sei se eles estão com prótese ou sem prótese, mas são pacientes apneicos idosos, tá? Dalva, é assim, apneia, bruxismo, apneia, bruxismo, apneia, bruxismo. O bruxismo está acontecendo ali em cima da apneia, entendeu? Mas é uma população selecionada de idosos edentados. Então, nesses eu posso falar que a associação, eu não olhei nem metade dos exames ainda, porque são muitos, né? Cada paciente fez 3 polis, são 210 polissonografias, né? Para olhar. Então, eu acho que eu olhei umas 20 e poucas até agora. Então, a associação é muito
muito próxima. Tá? Então, é isso. A gente vai ter que olhar para esses pacientes, né? Esse paciente idoso com apneia, por exemplo, o que mais ele tem? O que mais eu tenho que olhar, né? Então, um paciente que chega no meu consultório e eu não trato a insônia, mas eu tenho que avaliar esse paciente, olha, você tem que procurar um profissional. Então, se não veio por sua indicação, ele vai voltar para você, provavelmente, né? Ou ele vai fazer uma TCC. Quer dizer, esse paciente ele tem que ser investigado, né, em relação a isso. Ele tem que ser investigado com relação a refluxo, se for o caso. Se é um paciente de DTM, ele tem que ser investigado. E aí a gente vai fazer tratamentos paralelos. A não ser que seja aquele paciente que, por exemplo, tenha bruxismo e apneia do sono, que às vezes a gente consegue conduzir as duas coisas com o aparelho de avanço mandibular. Exato. Né? Tem estudos que mostram que o aparelho de avanço mandibular ele reduz mais os eventos de bruxismo do que a própria placa estabilizadora oclusal. Ao mesmo tempo que a placa oclusal, que é usada de rotina para bruxismo, pode piorar os eventos de apneia, naqueles pacientes que já têm. Então, a gente tem que avaliar as duas coisas, não tem jeito, né? E aí, quando a gente tem o paciente idoso... Mas faz sentido isso que você... eu quero voltar depois a falar das placas. Tá. Mas Vamos só para finalizar esse raciocínio, quando a gente avalia o paciente idoso, muitas vezes ele não tem uma condição dentária capaz de receber um aparelho intraoral, entendeu? Então, esse paciente, ele tem que receber uma avaliação, todos, na realidade, que vão receber aparelho intraoral, tem que passar por uma avaliação odontológica com exames de imagem, né? A gente faz hoje documentação ortodôntica, enfim, para dizer se o paciente pode ou não pode colocar um aparelho de avanço mandibular. Às vezes o paciente tem dentadura? Pode, depende se ele tem dentadura superior, se ele tem implante, também pode. Se ele tem prótese móvel embaixo, depende da condição da prótese. Se ele tem dentadura embaixo, raramente. E aí, às vezes, o que sobra para esse paciente é um retentor lingual. E o retentor lingual ele é muito incômodo, né? Além do resultado não ser tão bom quanto o aparelho de avanço. Então, já aconteceu comigo de eu receber pacientes nessas condições que tinha uma indicação de CPAP, mas tinha uma... Às vezes era um paciente muito leve, ou era aquele paciente pouco sintomático, era mais por causa do ronco, ou é aquele paciente que não se adaptou com o CPAP, e esse paciente acaba tendo que tentar voltar para o CPAP para buscar uma adaptação, né? Porque o paciente idoso, isso é um parênteses importante, que quando a gente estuda, né, os fenótipos dos respondedores a aparelho intraoral, a idade não é um bom respondedor, né? Então, o paciente idoso, ainda mais se ele tiver obesidade associada, se ele tiver muitas comorbidades, esse paciente não vai ter um resultado tão positivo quanto o paciente mais jovem ou de meia idade. Então, são coisas que a gente precisa parar para pensar, né? E se esse aparelho intraoral, nesse idoso, vamos dizer, ele não aceita o CPAP de jeito nenhum, esse aparelho intraoral que ele conseguiu aceitar for associado à fono? Eu acho que se ele não tiver uma apneia muito grave, né, eu acho que ajuda bastante, sim. Se o paciente tiver uma boa adesão a ambos os tratamentos, pode ser uma boa associação, com certeza. Isso também faltam estudos, né? O quanto a associação, né, desses tratamentos, né? Porque avalia-se por separado, né? Eu até tenho uma boa experiência assim, de pacientes que estão usando aparelho intraoral e fazem fono. Isso muitas vezes até melhora. Bastante. Sim. Não, eu tenho muitos casos assim da associação com a fono. O resultado é muito bom mesmo. Eu sou super fã assim, do tratamento associado principalmente com a fono. E eventualmente, né, com tratamento otorrinolaringológico, se for indicado, associado a alterações comportamentais, tipo perda de peso, mudança de decúbito e tal. Mas é claro que a gente precisa ver a adesão do paciente, o perfil do paciente, né, para que eles façam tratamento combinado. Mas sim, costuma funcionar super bem o que a gente vê na clínica, mas é o que você falou. A gente tem os casos clínicos aí que mostram isso para a gente, mas realmente falta dados mais de estudo, né? Exatamente. Outra pergunta, quer dizer, outra coisa que nós não dentistas, mas que a gente imagina, né? A nossa experiência acaba sendo empírica, né? E a gente vê muitos casos, a gente acaba tendo muita experiência, tanto com aparelho intraoral, quanto com cirurgia ortognática, porque a gente refere os pacientes e eles voltam, né? E, enfim,
Então, uma outra coisa, por exemplo, você falou uma coisa bem interessante. Há casos, né, de bruxismo com a apneia que melhora até mais com o aparelho intraoral, né? Porque para quem conhece, a maioria daqui, né, das pessoas que estão aqui são da área, existem pessoas que não são da área também, né, que estão conosco, para quem não conhece, né? Então, você avança um pouquinho a mandíbula e eles ficam numa posição fixa. Realmente fica difícil você apertar e morder, né? Mas alguns também que têm bruxismo e têm DTM, eles podem ter um pouquinho mais de incômodo, né? A probabilidade de agravar o bruxismo, aparelho intraoral de avanço, é mínima, né? Se ele tem desconforto, certamente é pelo avanço e não pelo, vamos dizer, ou você acha que, é uma pergunta bem leiga, hein, Cibele? Porque isso, nós médicos perguntamos isso, que o fato dele, quando ele tem as duas coisas, o fato dele avançar, ele vai morder de uma outra maneira, você pode desarmar aquele movimento, entendeu? Esses mecanismos para a gente entende que é positivo, que, né, no nosso ponto de vista, se matei dois coelhos. Uhum. Na realidade, assim, existe sempre uma preocupação, quando a gente coloca o aparelho intraoral, da gente fazer o menor avanço terapêutico possível para se obter o resultado final, e daí eu acho que a associação com a fono é muito benéfica, porque aí a gente pode diminuir o avanço, né? Avançar menos e ter resultado. Por que isso? Porque existem estudos mostrando que a gente tem realmente efeitos colaterais do uso do aparelho intraoral, que é essa coisa assim da mordida errada, tal. Então os pacientes perguntam: vai mudar minha mordida? A gente fala, olha, primeiro a gente estuda, a gente faz a documentação ortodôntica, estuda aquele caso. Tem pacientes que têm, a literatura já mostra que tem casos que essa alteração oclusal, ela é muito óbvia, né? A gente espera que aquele paciente tenha aquela alteração oclusal, né? E outros pacientes, a gente vai ter isso de uma forma mais rara, digamos assim, vai ser mais difícil disso acontecer. Hoje tem algumas coisas que a gente faz no aparelho intraoral para diminuir isso, né? E aí a gente volta no paciente idoso, Dalva, onde a gente tem mais doença periodontal, onde a gente tem mais perda óssea em volta dos dentes, onde a gente tem mais prótese, mais implante. Então, a condição dentária não é a mesma de um paciente mais jovem, né? Eu quero saber como é que vai chegar essa população que agora tem 30, 40 anos, que já foi uma população que já teve menos cárie, já tem dentes mais saudáveis, como é que eles vão chegar lá na frente? Mas a população que a gente avalia hoje de idosos é uma população com muita prótese, quando eles podem ter implante, tem implante, prótese total, prótese removível. Então, esse paciente, e o problema periodontal que é muito frequente, né? Esse paciente pode ou não pode colocar aparelho intraoral. Então, eu queria dizer para os meus colegas aqui dentistas, o quanto é importante avaliar esse paciente, documentar esse paciente antes de colocar, antes de indicar o aparelho intraoral. Porque a gente vê, infelizmente, é muito importante isso que você está falando. Eu vou fazer um parênteses, sabe por quê? Porque não se pode colocar esses que se compram na internet, molha e avança, e a pessoa sem nenhuma supervisão. E alguns profissionais, só vou fazer esse parênteses para você continuar, porque é muito importante. Alguns profissionais estão fazendo sem documentação. Sim. Já chegam lá, fazem um exame clínico sem documentação e o avanço acaba sendo empírico. Não, olha, eu vou te dizer o absurdo, Dalva, que a gente vê. Porque, assim, aqui eu estou vendo várias pessoas que estão entrando que eu conheço. Então, são pessoas que já estão estudando sono, que estão interessadas, que estão querendo aprender. Mas, infelizmente, é uma minoria, né? Então, hoje, o sono virou assim meio que moda, sabe? Então, as pessoas estão... existe isso. Então, coloca um aparelhinho, liga para o laboratório. Os próprios protéticos contam para a gente. Dos dentistas que ligam lá, eles só querem saber como é que faz o aparelho, o que eles precisam mandar, se é um molde, se não é um molde, o que eles mandam e quanto que o laboratório cobra, para eles saberem quanto que eles vão cobrar. E aí, para por aí, entendeu? Então, o que acontece? A gente recebe pacientes que estão vindo fazer isso pela segunda vez, que falam, mas por que eu vou ter que fazer essas radiografias? Da primeira vez eu nunca fiz. Eu falei, mas se você está aqui é porque alguma coisa não funcionou, né? Vamos fazer direito, né? Então, como é que eu indico um aparelho? Como é que eu construo uma casa num terreno que é arenoso? Num terreno que eu
acho que não vou ter condição de fazer um alicerce, por exemplo, entendeu? Então, Exato. isso é o dente com problema periodontal. Ele não pode receber aparelho em cima. A hora que você coloca o aparelho nesse paciente, a mudança oclusal dele, porque são duas coisas. Uma é você colocar o aparelho na boca e ele vai avançar a sua mandíbula, e você vai tirar de manhã, você vai sentir que está um pouquinho estranho e tal, Sim, mas sim. isso volta rapidinho. Se você tiver um periodonto que não é saudável, essa mudança oclusal ela vai ser permanente muito rapidamente. Exato. Tá? Por quê? Durante a noite você está colocando numa posição, durante o dia está voltando na posição normal. Se você tem um paciente que tem uma dentição saudável, um periodonto bom, e você viu isso na radiografia, mas você vê que é aquele paciente que tem risco de alterar, você já vai fazer algumas alterações no aparelho, às vezes fazer contenção, algumas coisas que a gente faz prevenindo essa complicação. Mas eu não posso descartar que isso possa acontecer. Então, isso é uma das coisas que a gente conversa muito com o paciente na primeira consulta. Olha, existe um risco, esse risco é de... A gente não pode dar um número, mas é um risco leve, moderado ou alto no seu caso, né? Ou até não vale a pena de fazer o aparelho no seu caso, entendeu? Um risco é mais alto do que o benefício que você vai ter, entendeu? Então, é um procedimento que a gente precisa adotar como rotina de fazer essa avaliação antes. Claro, claro. Qualquer... para isso existe a Bros, para isso existe esse esforço para educar. Mas, assim, eu recebo muito, Cibele. Eu queria dividir isso aqui, porque eu recebo muito. Não, nunca fiz. Radiografia, o quê? Documentação, não sei do que se trata. E alguns... nem molde fazem, ou scan. Enfim, a vida como ela é, né? Então aí o que acontece? Então, 2 semanas atrás eu recebi uma paciente, né, de um desses profissionais que ela teve, ela gastou exatamente, não sei se eu falei em dólar ou em real, 80 mil reais para consertar, porque os dentes dela se moveram, saíram do lugar aí ela foi num dentista, né, mais experiente em sono e falou: olha, a senhora nunca deveria ter colocado o aparelho, eu não vou colocar para a senhora, né? Nós vamos tirar, a senhora encaminhou para a pessoa que faria todo aquele serviço, que não era ele, e agora ela está com o CPAP. Agora, também existe uma outra coisa que você falou que é muito importante, que a gente tem que conscientizar que até para o próprio bruxismo tem que ter um segmento. Entendeu? As pessoas pensam, fiz uma placa, às vezes eu falo, eu uso placa há 5 anos, a mesma. Eu falei, mas você nunca voltou no dentista? Eu não, só para clarear. Eu volto para clarear. Às vezes pode ser a mesma, mas ela tem que ser ajustada, né? Então, é isso que você falou, por exemplo, do aparelho pré-fabricado que a pessoa vai e compra. Aqui no Canadá menos, mas nos Estados Unidos é assim, as pessoas vão, compram no Walgreens e instalam aquele aparelho. Isso, assim, está escrito que é um aparelho provisório, né? Mas as pessoas compram pela internet, instalam o aparelho, às vezes nem sabem o que está fazendo. Mas eu acho que pior ainda é quando a pessoa procura um dentista, o dentista faz um procedimento que não é o correto, entendeu? Então, você está na mão do profissional e o profissional não dá o melhor do que ele poderia dar para aquele paciente, né? Então, a gente está falando do idoso, mas isso pode ser em qualquer faixa etária, né, de paciente, que a gente tem que respeitar, né? E, assim, a gente já vai finalizando, estamos já a 6 minutos do final, Dalva. Eu queria que você falasse um pouquinho do sono relacionado ao envelhecimento doente. Então, assim, quais são os distúrbios de sono, as condições de sono mais frequentes que você vê nas situações clínicas do idoso, de doenças, enfim. Exatamente. Olha, se nós falarmos, por exemplo, eu vou começar com uma coisa positiva, né? A gente acaba falando de problemas. Uma coisa muito positiva que aconteceu, o último levantamento, o último estudo de levantamento de uso de hipnótico nos Estados Unidos mostrou que o uso de hipnóticos diminuiu estatisticamente em idosos. Coisa boa. Nessa faixa etária. Veja que coisa interessante, né? Quer dizer, é possível você
melhorar as coisas de outras maneiras, né? Porque a gente sabe que o uso de hipnóticos, então, as pessoas que têm comorbidades, elas têm pior sono, é fato. Comorbidades cardiovasculares, metabólicas, mentais, né? Então, depressão, ansiedade, hipertensão, diabetes, cardiopatia isquêmica, enfim, isquemia cerebral, etc, etc. Tudo é mais comum com a idade, né? Uhum. Então, muitos deles... E outra coisa, questões físicas, né? Fragilidade, artrose, sarcopenia, etc, etc, etc. Então, existem questões musculoesqueléticas, existem questões mentais, questões metabólicas, cardiovasculares, né? Eles já tomam muitos remédios pelas comorbidades, certo? Uhum. Então, a Sim. gente tem que pensar um pouco em prevenção primária, porque existe o conceito de prevenção primária e secundária, né? Então, por exemplo, a gente vê, hoje em dia a gente sabe que a aspirina não é prevenção primária para doença coronariana, é prevenção secundária. Mas tem pessoas que ainda usam com uma outra justificativa, né? Não, vamos prevenir isso. E aqueles papiros de vitaminas e suplementos, né? Que é um papiro. Quando você olha a fórmula, é um negócio assim que tem, você nem sei como cabe tudo aquilo dentro, né? Dentro Que da é um caixinha. absurdo. Que é um absurdo, entendeu? Então, por exemplo, abuso de triptofano, essas coisas, tudo isso, todas as coisas, elas vão ser, o que você vai ingerir, elas vão ser metabolizadas por algum lugar, né? Então, a gente tem que ter um uso racional, né? Uma prescrição racional de medicamentos, quando possível, tratamento não farmacológico, né? E identificar as comorbidades, porque existe uma mão dupla. Uma mão dupla. Quanto mais comorbidade, pior o sono. Quanto pior o sono, mais comorbidade. Uhum. Então, não adianta tratar só o sono. Eu sou especialista em sono, eu tenho que identificar essas comorbidades e eu tenho que trabalhar com, seja o geriatra, seja o psiquiatra, seja o clínico do paciente, tá? Porque isso está muito bem demonstrado em vários estudos. Outra coisa também, o estudo da Islândia, né? Que foi um dos estudos pioneiros em o uso de hipnótico. O que ele mostrou? Obrigada, Vânia. O que ele mostrou? Que quem usa hipnótico na população geral, claro, foi controlado para depressão e ansiedade, tá? Ou seja, tirando as pessoas com depressão e ansiedade, vamos dizer assim, que é o conceito de controlado, ele tem pelo menos 2 doenças clínicas, 2. Ou seja, quem tem insônia é mais doente, quem é mais doente tem insônia. Então, nós temos que ter cuidado com uso de hipnótico, sedação excessiva, tá? Confusão mental, o hipnótico pode alterar a cognição do idoso e queda. E piorar a apneia. Por quê? A queda Os estudos... é muito frequente, né, Dalva? A queda e a confusão mental com zolpidem é muito frequente no idoso, né? Esse realmente, definitivamente é um medicamento que tem que ser evitado no idoso. Né? Mesmo em dose baixa, existe uma dose menor para o idoso, enfim, que em teoria, mas principalmente para esse tipo de idoso, que é o que a gente está falando. Então, e isso vale para tudo. A saúde dental dele também vai ser pior. Com certeza. Né? Então... Bom, Dalva, a gente está a 1 minuto de finalizar a live, então eu queria mais uma vez agradecer de você estar com a gente aqui na Bros. Foi um prazer muito grande. Estava com saudades, a gente não se via desde o congresso, né? Nem que seja de longe. Assim. Nem que seja de longe, assim, mata saudades. Obrigada, viu? Foi um prazer muito grande, uma honra ter você aqui com a gente. E eu acho que você trouxe muitos esclarecimentos aqui para o nosso grupo e para quem estiver assistindo. E você também. Obrigada, pessoal. Bom ver vocês. Isto é, bom estar com vocês e bom ver a Cibele. E ainda não acabou, gente. A Semana do Sono ainda está acontecendo. Então, aproveitem as lives. E tem muita coisa para aprender, muita coisa boa ao mesmo tempo. Às vezes a gente fica até um pouco perdida, assim que eu vou assistir agora. Mas exato. Não é? Muito bom. Obrigada, viu, Dalva? Obrigada, Lívia. Obrigada, amigos. Obrigada, Milene. Obrigada, gente. Tchau, até.